sobre a lei de sociedade, como ela é vista pela doutrina espírita, né? A gente, quando estuda, né, o livro dos Espíritos, encontra Kardec perguntando para os espíritos se ele poderia falar das leis naturais, dividindo ela em leis naturais e leis morais, e dividindo as leis morais em 10 leis. E aí ele sugere essa divisão. Mas antes, vamos falar um pouquinho do que é que a gente considera lei natural, porque às vezes a gente vai usando, né, o termo, vai comentando sobre ele e não pensa muito a respeito do que é uma lei divina, uma lei de Deus. Por exemplo, se eu pensar na gravidade, né, como uma lei natural, que é uma lei natural, uma lei da física, eu não tenho como revertê-la, eu não posso simplesmente ir contra a lei da gravidade. Né? Muita gente vai brincar, dizer, não, a gente reverteu usando balão, usando avião, etc. Mas, na verdade, isso não é reverter, é utilizá-la para poder, né, fazer as coisas acontecer, e nem sempre muito bem, como o acidente de ontem até nos lembrou, né? Em função das leis físicas, o avião terminou caindo porque perdeu a sustentação, porque houve formação de gelo, mudou a forma da asa, etc. E aí a gente viu as leis de Deus agindo de forma indefectível como elas são. Né? Naturalmente elas são assim. E aí, quando a gente fala das leis morais, a gente muitas vezes fica num lugar de comentar que a gente é capaz de ir contra as leis morais. Não, eu posso ir contra as leis morais. E não é exatamente um ir contra as leis morais, porque as leis morais são leis de Deus. Então, o que a gente consegue é não seguir o caminho fácil que as leis morais permitem. Se a gente lembrar, Jesus foi perguntado a respeito das leis, né? Até porque os judeus tinham dividido, além dos 10 mandamentos, que eram aqueles que a gente conhece até hoje, eles tinham muito mais leis. Na verdade, eram 613 mandamentos. Isso era sempre uma complicação, o pessoal discutindo, sempre tinha alguma coisa uma contra a outra, né? Um mandamento que se opunha a outro. E aí, né, na época que os judeus estavam tentando fazer Jesus entrar de alguma forma numa situação que ele pudesse ser condenado, né, que ele pudesse ser levado a julgamento, eles levaram a 3 controvérsias. Né? A primeira é aquela clássica que a gente conhece a respeito dos impostos. Eles vão perguntar, né, se a gente deve ou não deve pagar impostos, até uma lembrança que Kardec faz também, né, quando ele lembra que para a gente ser um bom espírita, a gente precisa ser um bom cidadão, isso inclui, né, o pagamento de impostos, e é aquela resposta clássica de Jesus, que ele diz, de quem é a face que está na moeda, é de César, então dai a César o que é de César, e escapou dessa controvérsia. A segunda é menos conhecida, era a história de que os judeus tinham que casar com as cunhadas. Quando o irmão morria, o irmão sobrevivente tinha que casar com a cunhada e ficar com ela. Então, os saduceus vão lá e tentam complicar Jesus, dizendo assim, olha só, mas se forem 7 irmãos e a mulher casar com o mais velho e ele for morrendo, quando chegar no final, ela tenha ficado com todos os 7, como é que vai ser na época da ressurreição? Com quem ela vai ficar? E ele responde que a lei de Deus não vai estar falando a respeito de casamento, nem de bens. Na verdade, está falando do mundo real, do mundo dos espíritos, não das leis assim desse tipo. E a terceira é quando eles tentam colocar ele nesse lugar, que são os fariseus, que vão lá e perguntam para ele, tá bom, então diz aí, qual é o mandamento que a gente deve seguir? E ele justamente vai falar, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que eram citações, na verdade. Né? Ele, quando fala disso, ele está falando de citações que já existiam, né, no Velho Testamento, no Deuteronômio, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e no Levíticos, né, e amarás ao próximo como a si mesmo. Até porque a regra de ouro, no fim das contas, já existia há muito tempo. Todos os avatares, né, todos aqueles que vieram falar das leis de Deus, falaram sobre amar ao próximo, porque, afinal de contas, essa é uma regra que a gente não pode dispensar. Eu sempre brinco quando a gente está falando da lei de Deus, eu sempre gosto de lembrar que a gente é criancinha falando de coisa muito complicada.
Afinal de contas, assim, eu brinco que a gente está no pré-2. O pré-1 foram os mundos primitivos, onde a gente aprendeu a brincar com a natureza, como é que fazia as coisas, quando é que tinha que plantar, quando é que tinha que colher, que animais tinham que deixar junto, que animais tinham que separar. A gente aprendeu tudo isso nos mundos primitivos e começou a ter muito mais formas de produzir bens, formas de produzir sustento do que tinha antes, enquanto a gente era primitivo.